Meu nome é Railane Nascimento, eu tenho 41 anos, moro em Guarantã há quase 20 anos, tenho 3 filhos aqui, e uma mora no Pará com a minha mãe, Santarém. Estou candidata aí ao Conselho Tutelar, e sou professora na Escola Darcy Ribeiro e na Escola Santa Marta. Sou casada com o Mauro Sérgio, lá da Serralheria Maranata, todos conhecem. E estou aqui à disposição para responder as suas perguntas. Quiser falar um pouquinho da sua graduação também, importante. Sim, eu sou pós-graduada em Educação Inclusiva, com ênfase em Libras, parte teórica da Libras. Ainda não sou fluente em Libras, não falo ainda, porém estou fazendo o curso, com a professora, a Jusilene, lá na Primeira Batista. Graduação, só isso por enquanto. Eu gosto de saber sempre das graduações, porque eu tenho comentado bastante aqui que o Conselho Tutelar, dias atrás, inclusive, eu falei com a vereadora Sandra, ela quando foi prefeita na época, e nós comentávamos sobre isso, que hoje, Conselho Tutelar, a gente vê uma graduação aí em todos os que estão na disputa, cada um tem a sua especialidade, a sua graduação, e eu acho isso que tem que ter como prioridade. Em qualquer cargo que você vai assumir, você tem que ter prioridade o conhecimento. Agora eu gostaria que você falasse para mim como cidadã guarantanhense, o que você acredita que você pode contribuir para a proteção da criança e do adolescente? Deixa eu só contribuir com a sua fala enquanto a importância de se ter uma graduação, e eu concordo com você quando você fala em todos os setores. Até mesmo para um cargo tão importante como de vereador, deveria existir, essa exigência igual o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, ele não exigiu graduação, mas ele exigiu que a gente tivesse trabalho com criança, Eu trabalho com criança desde que comecei a minha faculdade, em 2013 para 2014. E as pessoas que estão concorrendo ao Conselho Tutelar são pessoas com bastante graduação, estudadas, pessoas que realmente conhecem. Eu acho que todos os setores deveriam também dar essa importância para quem fosse candidatar a um cargo, fizesse até uma prova como nós fizemos. Nós passamos por uma prova. A prova não foi uma prova fácil, principalmente para quem fez a primeira vez, que não tinha conhecimento com estatuto, com CONANDA, com nada disso. Então, nós tivemos que estudar muito. E eu fiquei na terceira colocação e ainda achei que não fui bem, apesar de ter estudado muito. Mas, graças a Deus, estou aí. E respondendo a sua pergunta como cidadã, eu já contribuo. Desde que praticamente eu nasci, eu contribuo não só para Guarantã, porque eu não vivi aqui toda a minha vida, mas onde eu morava eu já contribuía muito. A gente fazia limpeza de terreno baldio, quando o lugar estava muito sujo, eu morava num bairro na periferia, então as pessoas jogavam muito lixo no começo da rua. Então tinha uma certa época que o meu tio Pinguim, se juntava com os filhos e a vizinhança toda, e a gente ia limpar esse lugar, esse terreno baldio, onde as pessoas sujavam. Então, a minha história com o lugar onde eu vivo, eu digo que eu não espero a cidade fazer nada por mim, eu faço pela minha cidade onde eu vivo. E como cidadã, eu participo da vida escolar dos meus filhos, eu participo de conselho deliberativo, eu participo de reunião escolar, eu aparto briga em porta de escola, porque como mãe, como professora, eu me sinto responsável. Então, eu participo da vida da sociedade, do lugar onde eu vivo, ativamente. Quem me conhece dentro de Guarantã já me viu aí vendendo geladinho por alguma causa social. O que eu digo? Eu não saio por aí fazendo propaganda do que eu faço. Eu ajudo as pessoas em off, então, como cidadã, eu já faço bastante e gosto de fazer. É algo que eu aprendi dentro da minha casa com a minha saudosa avó Mandina, que era uma extremamente caridosa, gostava muito de ajudar as pessoas, e depois com a minha tia, com a minha mãe, e eu gosto de fazer esse tipo de trabalho. Com relação à importância do conselheiro tutelar,
pessoa do conselheiro tutelar nesse trabalho? Olha, eu te digo, Gilmar, que trabalhar como conselheiro tutelar não deve ser fácil. Eu digo não deve ser porque eu nunca trabalhei. Porque eu escuto muita crítica, as pessoas criticando muito o conselho tutelar, o conselheiro tutelar. Mas a importância do conselho e do conselheiro tutelar é quando a gente vai lá no Google, a gente coloca lá dados do Disque 100. Nos 4 primeiros meses de 2023, já foram registrados 69.3 mil denúncias de abuso, violação. Como que as pessoas ainda têm um olhar tão crítico quanto à função do conselheiro tutelar? E a questão da criação do conselho tutelar não foi para dar emprego para ninguém. Se a gente voltar no passado e ver o contexto histórico, a gente tinha crianças que trabalhavam nas fábricas na Europa, na Inglaterra, 10, 12 horas por dia. Então, no século XX, não existia nenhuma lei que protegesse criança. As crianças eram tratadas como seres que não mereciam uma atenção particular, sendo a família a única responsável pelo seu desenvolvimento. Quando criou o Conselho Tutelar, criou-se primeiro o ECA. O ECA estabeleceu a lei, né? Antes do ECA ainda a Constituição, né, de 88, lá no artigo 227. No artigo 227, ele dizia que ele diz, né, que é o dever da família, do Estado, do município, zelar pela criança. Só que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio esmiuçar isso aí. Ele veio dizer assim, ó, a família tem esse papel, o município tem esse papel e a União tem esse papel. Foi para isso que foi criado o ECA. E o ECA veio proteger a criança da exploração do trabalho infantil. Porque na década de 1880, por exemplo, as crianças elas não iam para a escola porque passavam o dia na rua vendendo picolé, sendo engraxate, e chegava ao final do dia, como é que essa criança ia para a escola? Ela não ia para a escola. Então houve uma evasão escolar muito grande. E criou-se então esse meio, né, de proteger as crianças em todo esse sentido. E aí há uma crítica muito grande quanto ao ECA, porque a criança não pode trabalhar. Realmente, colocar uma criança para trabalhar o dia todo, que hora que ela vai para a escola? Que horas que ela vai estudar? E aí veio todo esse trabalho aí, veio o ECA, veio o Conselho Tutelar, e a missão do Conselho Tutelar é garantir os direitos dessas crianças, de ir para a escola, de ter uma vida saudável, de ter proteção dentro da questão da educação, da saúde, da questão previdenciária. Criança tem precedência, tem primazia em atendimento, e tudo isso passa pela mão do Estatuto da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, que trabalha junto, né, que foi criado ali junto. Então, quando as pessoas elas tecem crítica ao Conselho Tutelar, elas não conhecem o trabalho, porque, como os outros candidatos falaram aqui, é um trabalho meio que anônimo, não tem como aparecer, não aparece. E o que eu penso quanto a essa nova composição do Conselho Tutelar? Eu quero muito estar lá, mas se eu não tiver, assim, eu tenho uma sugestão que, se eu estiver lá, eu gostaria de colocar em prática. A gente trabalhar na questão da prevenção dentro das escolas. Não colocar o professor como papel principal, né? Se você está sofrendo um abuso, chame o seu professor. Nós, professores, somos, assim, quase os pais deles, né? Dos alunos na sala de aula. Mas o que eu gostaria de sugerir? Né? Que o Conselho Tutelar trabalhasse mais na questão da prevenção nas escolas. Nós temos aí, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Semana do Combate à Gravidez na Adolescência, que compreende aí o mês de 1º de fevereiro, né? A semana que compreende o 1º de fevereiro. 1º de fevereiro ainda não estamos na escola. Depois disso, sim. Então, por que não fazer uma campanha dessa numa escola? Trabalhar a questão da gravidez e já trabalhar a questão do abuso sexual. Porque na escola,
há ainda um preconceito muito grande na questão da educação sexual. Quando um pai ou uma mãe fica sabendo que o filho está, né, estudando sobre educação sexual, o que ele imagina? Pronto, estão passando filme pornográfico para o meu filho. Isso não é bem assim. O que é trabalhar a questão sexual na sala de aula? Ó, aqui a gente tem, a câmera é isso aqui, né? Aqui a gente tem o semáforo do toque. Isso aqui, professor, é educação sexual. O professor, lá na base, na educação infantil, pode trabalhar isso aqui, o semáforo do toque, onde pode ser tocado numa criança. Aí tem o vermelho, o amarelo e o verde, igual o sinal de trânsito. Isso aqui é educação sexual. Não é ensinar a colocar uma camisinha num pênis, isso não é educação sexual. Para esse público. É isso aqui. Aqui ninguém pode tocar em você, aqui só se você permitir, e aqui jamais. É isso aqui que tem que ser trabalhado. A importância do conselho tutelar para proteger a criança. Se você for, isso aqui, ó, G1, casos de estupros contra criança e adolescente, aumenta 18% em Mato Grosso. A página do CMDK, quem quiser procurar no Instagram, também tem esse tipo de informação. Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito conturbado, onde as crianças não conseguem pedir socorro. Não conseguem pedir socorro, porque quem é o principal abusador dessa criança? Dados dizem que 90% é alguém da família, ou seja, pai, padrasto, um tio, alguém dentro da família. Como é que eu vou trabalhar a educação sexual com uma criança que, na família dela, se ela está sofrendo abuso? O único lugar que ela vai gritar por socorro é na escola. E às vezes o professor está ali tão preocupado em passar o conteúdo, porque a gente tem essa carga, né, de passar o conteúdo, que ele muitas vezes não tem tempo para ouvir. E muitas vezes muitos ouvem, e a primeira pessoa que a gente vai atrás é o diretor da escola, o diretor aciona o conselho, a escola aciona o conselho quando um aluno começa a faltar muito, e eu posso lhe confirmar que alguns alunos voltaram para a escola porque o conselho foi atrás. Na escola que eu trabalho, existe o caderno de campo. O caderno de campo, a gente faz chamada lá no sistema e faz chamada aqui no caderno de campo. Quando uma criança falta um dia, beleza, um dia normal. Segundo dia, já acende o alerta. Terceiro dia, sala do diretor. Diretor, por que fulano está faltando tanto? Está acontecendo alguma coisa? Não trouxe atestado, não ligou, não justificou. E aí aciona quem? Conselho tutelar. Conselho tutelar vai na casa perguntar o que está acontecendo, por que essa criança não está indo. Às vezes ela não foi porque não aconteceu alguma coisa, adoeceu, a mãe não quis pegar atestado. Mas às vezes ela sofreu algum tipo de violência lá, que o responsável não quer mandar para a escola porque sabe que na escola a gente vai ver. A gente tem contato direto com os alunos. Eu converso demais com meus alunos. Há vezes que eu paro a aula e converso com eles sobre a vida deles. Como é que vocês estão? Então, assim, como professora, eu sei que eu tenho uma visão maior com os adolescentes. Eu consigo extrair coisas de adolescente que ele não consegue falar em casa. Então, como cidadã e como conselheira tutelar, eu tenho muito a contribuir. Agora, gostaria que você falasse um pouquinho também sobre a importância e as funções do Conselho Tutelar. Como eu falei antes, né, eu escutei muita coisa sobre o Conselho Tutelar, e uma delas é essa questão de ronda, né, de fazer o trabalho de polícia. Recebi muitas críticas por ser totalmente contra. Teve uma senhora que falou, onde está o Conselho Tutelar que não está aí vigiando os bares, os botecos, não sei o que. Eu disse, minha senhora, o Conselho Tutelar não é polícia. Ele não tem como sair à noite à toa, assim, à toa não, de qualquer jeito, batendo de boteco em boteco. O Conselho Tutelar, ele vai atrás de denúncia. Se a senhora viu uma criança, um menor de 17 anos, no boteco e a senhora não denunciou, a senhora está sendo omissa, porque no estatuto diz que todos devem zelar
pelo bem da criança. Então, como é que eu vou adivinhar onde tem menores, né? Que esse termo já nem existe mais. Como eu vou adivinhar onde tem crianças e adolescentes? Não tem como adivinhar. Então, assim, quem vê que tem que ligar e denunciar, aí o conselho vai agir. E é uma questão assim que as pessoas têm que tirar essa imagem do conselho tutelar, que ele faz o papel da polícia. Cada um faz o seu papel. O papel do conselheiro tutelar, como eu falei antes, eu até destaquei algo aqui muito importante, ó. Requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Quando a gente fala sobre a questão da saúde, esses dias eu estava até tentando fazer uma analogia, mas eu acho que não ia dar muito certo, mas vou falar igual. Na questão de primazia ou precedência de atendimento, se chegar uma criança no hospital passando mal e um adulto, a preferência é de quem? É da criança. Mesmo que seja um idoso, a preferência é sempre da criança. Todas as políticas públicas que forem pensadas dentro do município, tem que ser pensado primeiro na criança. Se vai construir qualquer coisa dentro do município, as crianças estão precisando de alguma coisa? Então, elas têm primazia dentro do município, têm preferência nas questões públicas dentro do nosso município, tanto na área da saúde, na educação, garantia de que ela tem direito à creche. Então, se tem uma criança fora da creche, o conselho tutelar pode agir nessa questão, né? E a importância do conselho tutelar é garantir esses direitos. É garantir que esses direitos sejam cumpridos. Então, é por lá que é a porta de entrada. E outra coisa, Gilmar, não só a criança, mas a mulher grávida também é atendida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Não é um direito dela, mas daquele ser que está dentro da barriga dela, daquela criança. Então, elas também são atendidas pelo Conselho Tutelar, elas precisam ser bem alimentadas. Tem algumas mães aí que estão pedindo cesta básica porque está grávida, igual passou esses dias a história da menina que está grávida de gêmeos. Eu estou num grupo que ela pediu ajuda. Eu falei para ela assim, você já foi no Conselho Tutelar? Porque você está garantida dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem direito a uma nutrição, então você tem que partir para lá e depois lá eles vão fazer encaminhamento, eles vão certamente mandar para a assistência social, mas começa por lá. Então, o Conselho Tutelar é algo amplo, que trabalha bastante, mas é um trabalho que não aparece. E aí as pessoas acham que o Conselho não faz nada. É verdade, eu sempre tenho falado aqui que o Conselho tem que trabalhar no anonimato, até por questão de preservação das vítimas e principalmente das crianças, né, ou mãe da vítima que seja. Railane, nosso tempo já se foi, eu quero agradecer aqui a sua presença, deixar esse momento para as suas considerações finais e parabenizar você e os demais conselheiros aí pela coragem e a luta que estão enfrentando. Muito obrigado pela entrevista. Bom, a eleição vai ser dia 1º de outubro. Todos aí já ouviram, né, dos outros candidatos, os locais de votação, 13 de maio, Darcy Ribeiro e Estrelinha. O entrevistado de ontem já explicou, né, como é que vai funcionar as sessões. Aparentemente vai ter 2 sessões em cada escola. E eu gostaria muito de contar com o seu voto. O meu número é 12. E eu estou aí para fazer o conselho aparecer. Se Deus quiser, Deus abençoar, eu estar lá. A gente vai trabalhar de forma que a gente possa aparecer sem expor problema de ninguém. A gente vai aparecer de forma a trabalhar na forma preventiva nas escolas, que esse é um pensamento que eu tenho. E se eu não estiver lá, espero que os outros, os que estiver lá, façam esse trabalho.